Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Amém? Eu creio que nós temos mais uma oportunidade de meditar na palavra de Deus, que é o pão da vida para todos nós, e sermos sustentados por Ele. Amém? Por este pão. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Dependemos de Ti, todos os momentos da nossa vida devemos refletir o Senhor, Sua voz, Sua palavra. Sua igreja é a Sua manifestação na terra, depois que o Senhor manifestou em Seu profeta. Estamos certos disto, Pai, e desejamos que a palavra reflita através de nós. Perdoa-nos, limpa-nos. Não há ninguém digno, unicamente o Cordeiro foi digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Nós apenas, antes da luz da revelação, tínhamos que chorar como João. Mas agora que o Cordeiro tomou o livro e converteu em leão, não temos que chorar senão de alegria, porque as milhões de vozes foram vozes de alegria, foram vozes de cânticos, de louvores a Deus,
porque o Cordeiro foi achado digno. Deus eterno, que nossos corações possam ser movidos por Ti e nos encontrarmos neste lugar onde temos encontrado o que é digno, aquele digno, todos os demais indignos, dignos de morte, mas o Cordeiro foi digno e tomou o livro e converteu em leão. Obrigado, Senhor, por vermos estas coisas através da revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Muito bem, nós vamos começar no Gênesis e dar uma passadinha até chegarmos no Apocalipse. E vamos falar sobre obra consumada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ver que isto é início, mas ele prosseguiu dentro daquele princípio, porque quando começou a criação, ali foi um princípio. E nesse princípio, os céus e a terra foram estabelecidos, mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus nunca quis deixar a coisa em trevas, sempre Ele quis trazer para luz, porque havia tudo. Ele criou, mas a terra estava sem forma e vazia. Deus não gosta nada de sem forma, Ele dá forma às coisas. O crente precisa ter forma, aparência de crente. Forma, amém? Estão entendendo? E depois disso, ali estava as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus ainda tinha que fazer mais coisa. Ele não estava consumando, ele estava iniciando, começando uma obra. Aí ele disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, a coisa acontece. Irmãos, pode levar milhões de anos, mas quando ele diz, aquilo acontece, certo? E é isso que ele fez em todos os tempos. Ele diz que ele, pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. É só crer nisso que já foi mesmo. Agora, se não crer, não tem jeito de ser sarado. Tem que crer. Agora, tudo que Deus fez, Ele achou bom. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ele nunca quis que ficassem juntos. Tem que separar luz das trevas. Luz é luz, trevas é trevas. E Deus fez a separação. Se Deus fez a separação quando Ele criou, Ele fez a separação da luz quando Ele chamou Abraão. Ele disse: separa-te
da tua parentela. Por quê? Porque ali era a luz e a outra é a trevas. Então separa-te. Deus continuou fazendo separação ainda da luz e das trevas. Ele nunca misturou luz com trevas, porque não tem jeito. Sempre ele quis uma separação, e mesmo aqui na terra as pessoas já tinham que perceber isso e olhar e ver uma separação, que foi Deus quem fez, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã no dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão e no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí você vê, tem água salgada, tem água doce, e se você for, elas estão tudo ali mesmo. Uma é salgada, a outra é doce, uma é morna, a outra é fria. E há separação, elas estão ali juntas. Se vocês perceberem, elas estão juntas, mas há separação. A hora que você encosta numa, ela é morna, a hora que você encosta na outra, ela é fria. Água. Deus sempre fez isto, porque o que é de Deus, ao encostar nele, percebe. Isabel, a hora que tocou na mão de Maria, Joãozinho saltou no ventre de Isabel. Agora por quê? Porque era a luz, e o mensageiro da luz estava ali. João era o mensageiro da luz, mas quando Jesus veio, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando João veio, ele não podia dizer eu sou a luz, porque ele era um mensageiro da luz. Mas quando Jesus veio, ele era a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Amém. E disse Deus, e fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia seguinte. Cada dia Deus fazendo algo. E nós temos que notar isto, que o irmão Branham mostra. Isto é a realidade que São Pedro, iletrado, inculto, também escreveu na sua carta, dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se a Bíblia diz que foi um dia, você tem que saber que é 1000 anos, porque este aqui foi o dia que Deus criou. O nosso dia é 24 horas, mas o dia de Deus é 1000 anos. Então foi o segundo dia. Você vê 6 dias, 6 milênios para criar o mundo, para ele poder cessar sua obra, para consumar sua obra. Enquanto Deus não consumou sua obra, ele não parou de trabalhar. Ele estava trabalhando até consumar a sua obra. Estou falando sobre obra consumada. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom, certo? Tudo que Deus faz é bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Deus nunca quis que uma laranjeira produzisse toranjas, mas o homem fez ela fazer isso. Mas quando Deus a fez para produzir segundo a sua espécie. Laranja produz laranja, limão produz limão. Mas você vai encontrar na árvore cítrica a laranjeira produzindo limões. O que é um galho que foi enxertado na laranjeira. Mas Deus nunca fez isso. Isso é um trabalho do homem, não um trabalho de Deus. Por isso, quando Deus fez tudo original, ele achou bom. Agora, quando o homem perverte, Deus não pode achar bom. O homem quem perverteu, não foi Deus, foi o homem quem perverteu. Deus fez, diz: tudo está bom. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ele não cansou de falar isso. Moisés escreveu isso, o Gênesis, 2000 anos depois. Foi por visão, Deus mostrou para Moisés. Agora, depois, quando Moisés escreveu 2000 anos na frente,
Deus mandou William Branham agora, 4.000 anos depois de Moisés, para poder ter as mesmas visões do que Moisés teve lá e revelar aquilo para nós. Moisés escreveu em símbolos, mas agora nós temos todos os símbolos já em realidade. E foi à tarde de amanhã o terceiro dia, o dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E você vai encontrar tudo isso no céu, ainda marcando tempos, dias e anos, lua, estrela, sol, tudo marca dia, mês e ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Você lembra disso, que nós temos um Deus grande representado pelo sol, e nós temos a igreja, que é menor, representado pela lua. Nós temos tudo isso na Bíblia. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Esse zumbido, ele tem alguma coisa aí atrás que está zumbindo assim? E foi à tarde e amanhã o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia 5. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Hoje eles param muito nisso, e façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Deus falando com o seu séquito. Agora, nós somos a imagem de Deus? Somos, não o físico, o espírito, porque Deus é espírito. No nosso espírito somos a imagem de Deus. Agora, quem é a imagem de Deus? Não é todo homem que é a imagem de Deus, porque tem homem que veio já no espírito sujo. Ele não é a imagem de Deus. O homem que é a imagem de Deus é aquele que veio como o Espírito de Deus é limpo. Então, este homem também o é. E este Espírito está manifestado num corpo, o qual é a sua carne hoje. Por isso, a sua carne, se ela tem o Espírito de Deus dentro dela, ela vê firme. Ela olha assim e diz: oh, esse Espírito não me dá descanso. Tudo está errado para ele, tudo ele proíbe. É isto que a carne diz: tudo ele proíbe. E a pessoa não percebe. E é o Espírito agindo, e a carne sendo governada. A carne não quer, mas o Espírito diz: isso daí você não vai fazer. É o Espírito quem diz. Agora, se esse Espírito é a imagem de Deus, se ele não é a imagem de Deus, ele faz o que a carne quer, porque ele vem da imagem animal. Aí ele faz o que a carne quer. Mas se essa carne tem o Espírito de Deus nela, essa carne vai ser subjugada ao Espírito Santo.
ao Espírito de Deus, e essa carne vai retroceder, é para lá, é para cá, e o Espírito diz para ela: isso não pode, isso eu não quero, isso eu não aceito. O Espírito diz: mas a carne quer, olha, a carne quer olhar numa mulher sensual. O Espírito diz: não, vire o seu rosto. A carne quase quebra o pescoço. Do que? Vou perder uma dessa? A carne. Mas o Espírito diz: não perca, tira os olhos dela. Oh, mas a carne da mulher diz: olha que homem elegante. E o Espírito Santo nela diz: tira os olhos. Você é casada, que você tem que ficar olhando. Tira os olhos. E a carne quase se arrebenta também. Porque tem mulher que elas olham nos artistas de televisão e elas ficam gamadas, mesmo casadas, elas ficam gamadas. Eu não quero nem entrar nisso daí. Eu vou falar de outra coisa: obra consumada. Deixa eu esquecer dessas coisas aí. Obra consumada. Amém? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Porque Deus já fez um homem igual ele. Olha, com as duas naturezas. Como é? Por quê? Porque Deus é El Shaddai. Ele é pai e mãe. Ele é pai e mãe, ele é El Shaddai. Isso é que a pessoa deveria perceber. E ele fez o homem assim. Depois ele teve que tirar a parte feminina do homem. Ele precisou tirar a parte feminina do homem. Já estou lá em Gênesis 2, ainda não. Mas é vendo que Deus estava consumando a sua obra. Vocês estão me entendendo? Obra consumada. Então eu quis começar no Gênesis, porque eu vejo que uma obra consumada é quando Deus chegou no homem, fez o homem à imagem dele. Ali Deus consumou sua obra. Ele consumou tanto a sua obra que depois ele descansou. Aí ele descansou porque ele já tinha feito tudo o que era preciso. A obra estava consumada, ele então descansou. Assim os céus e a terra e todo seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que o tinha feito. No dia 7º ele descansou, porque ele terminou a sua obra no dia 7º. Eu quero que vocês guardem isto daí também, porque tudo foi feito como um tipo para nós. Este 7º dia aqui veio no sábado, depois que Deus deu para Israel. E depois deste sábado, que era a guarda de um dia, Deus passou e deu um dia eterno para o crente. Dia eterno de descanso. Qual dia eterno? Bom, os judeus tiveram o sábado, mas depois veio Jesus e ele mostrou para nós um outro sábado, porque o sábado era um dia de repouso, de descanso para Israel. E aquilo, todo final de semana, então tinha aquele descanso. E logo vinha o primeiro dia, outra vez, o primeiro dia da semana. E eles tinham que guardar no 7º dia, eles tinham que descansar, porque ali mostrava que Deus terminou sua obra. Só que o homem, fazendo isso em si, ele fazia em tipo, ele descansava no sábado, mas o homem começava a trabalhar no domingo outra vez, no primeiro dia, outra vez. No primeiro dia ele continuava a trabalhar. Deus não, Deus criou tudo, descansou e nunca mais precisou fazer coisa alguma. Deus não precisou criar mais, tudo já estava criado. É por isso que toda obra que você vê em Deus, ela é tão eterna, que o Cordeiro, que nós sabemos que morreu há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Tudo está pronto, a obra estava consumada, mas ele estava aqui dando um dia para Israel, mostrando que daquele dia ele ainda tiraria aquele dia, porque depois ele veio falando através dos profetas, dizendo: vós me enfadais com os seus dias de sábado, com suas luas novas. Deus já estava cheio com aquilo, mas não era um dia de descanso, mas é porque Deus já estava para dar-lhes outro descanso, que era Cristo. Aí quando Cristo chegou, ele começou uma obra, a obra da salvação. Porque ali nós temos uma obra que Deus terminou e começou a obra do homem, começou a criação do homem, o trabalho do homem. Por isso o homem foi feito no 6º dia, o dia 6 é o dia do homem, o 6 é do homem.
e o sétimo de Deus. Onde temos o descanso, exatamente neste sétimo tinha o descanso. Deus mostrou o descanso. Veio e cumpriu tudo isso durante o período de 7 gerações. Ele veio no tempo de Adão, depois vem Cainã. Deixa eu ver se tem tudo aqui para te mostrar. Ele veio no dia Adão, 7, Enos. Depois de Enos, ele veio a Cainã. Cainã, Maleléu, Maleléu, Jared, Jared, Enoque. Olha o sétimo outra vez, ele traz um descanso. Ele pega o sétimo e leva embora. O sétimo que era Enoque. Ele pegou o sétimo porque o sétimo andou com Deus. Me diga, os outros não andaram com Deus? Bom, os outros foram principiantes. Mas quando chegou no sétimo, no Enoque, era a obra consumada. Chegou ali, Deus tinha que tirar o homem da terra. Ele pegou porque este homem, ele tinha a perfeição que os outros não tiveram. Este tinha, nem Adão teve a perfeição que Enoque teve. Nem Adão. Adão foi a primeira era da igreja. Se você aplica isso daí nas eras da igreja, o irmão Brana fala sobre isso, então você aplica Adão, foi a primeira era da igreja. E assim vai vindo. Quando chega na Laodiceia, aqui o Enoque, aqui a noiva, na 7ª era da igreja. Mas você vê uma Laodiceia morna, cega, nua, infeliz e não sabe. Mas do outro lado, você vê o eleito, o Enoque eleito, a noiva eleita, que é uma obra consumada, dentro das 7 eras da igreja. Amém? É quando eu vi essas coisas aqui, eu sinto muito bem, porque são coisinhas, mas são coisinhas que juntando faz uma grande soma, né? São coisinhas, a gente faz uma grande soma. Vendo isso daqui, Deus pegou este homem, Enoque, e arrebatou. Ele era o sétimo, deu descanso para ele. Vou te tirar da terra, vou te tirar da sua esposa, vou te tirar dos seus filhos. E aí? Ou você diz, ó, Deus deixou aqui mesmo. Se o descanso é isso, se é tirar da esposa, tirar dos filhos, então me deixa por aqui mesmo, certo? A questão é que ele, como sétimo, ele estava mostrando que Deus arrebatou um e que hoje tem também uma minoria da 7ª era da igreja, onde Deus tirará o seu povo no rapto. Guarde bem, Deus não tira seu povo no rapto numa 8ª era, porque não existe a 8ª era. Você tem que entender que na 7ª era, que é a era de Laodiceia, que ela terminou para nós, mas este mundo está vivendo nesta era, nesse período, e nós estamos aqui dentro do mesmo período, só que nós não vivemos mais neste espírito de Laodiceia, nesse tempo de Laodiceia, porque para nós Laodiceia já acabou, já morreu, já fede. Então nós tomamos outra coisa, nós tomamos o descanso. Quando você toma o descanso, você se separa daquela era. Quando Abraão tomou o descanso, ele se separou do seu sobrinho. Ele teve que se separar. Enquanto ele não se separou, não houve descanso para ele. Enquanto a igreja não se separa do mundo, não há descanso para ela. E Jesus veio trazer um eterno sábado para o crente. Ele diz, vinde a mim, capítulo 11, verso 25 em diante, você vai encontrar de Mateus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas, que é descanso. Agora não é mais para o físico. Alguém diz, não, mas tem que guardar um dia. Jesus diz, olha, o dia é eu que guardo, eu sou o sábado e eu sou o Senhor do sábado. Você não tem que guardar um dia mais, quando eu venho aqui e mostro para você que eu vim trazer um descanso para a alma. Aquele 7 que era para o descanso físico, eu estou te dando o 7 como descanso para a alma. Agora era ele. Dentro desse período, nós temos o descanso para a alma em Cristo. As pessoas que estão ainda querendo guardar dias, meses e anos, Paulo diz, olha, eu tenho trabalhado em vão para vocês. Olha Gálatas capítulo 3 para você ver, capítulo 4, o que Paulo ensina aos Gálatas. Porque as pessoas estavam preocupadas com dias, meses e anos e esquecia da alma, que é exatamente onde Deus está trabalhando, dando descanso para a alma, não para o corpo. O seu corpo ainda cansa, seu corpo ainda sente dores, seu corpo tem reumatismo, no seu corpo você tem problema de coração, no seu corpo você tem tudo que não presta.
Tem, mas aí dentro desse corpo tem uma coisa que é eterna. Dentro do seu corpo tem um descanso. A única parte que descansa dentro do homem e da mulher eleitos são, a única coisa, a alma é que descansa. Porque Deus, Jesus Cristo, veio dar descanso para as vossas almas. Então você não tem descanso no físico. Não pense em aceitar Jesus e descansar fisicamente. Descanso físico é só se você acha que sepultura é descanso, então o seu lugar é lá. Porque o descanso físico, ele não veio trazer descanso físico. Jesus não veio trazer uma vida boa na terra. Ele diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Agora, gente, é o próprio Deus vindo aqui na terra. Emanuel, Jesus Cristo é Deus conosco, Emanuel. E ele diz: vocês não pensam que eu vim trazer paz na terra. Eu vim trazer espada. Porque tem 5 dentro de casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Isso ainda, ele estava mostrando para nós o seu trabalho, a sequência do seu trabalho, suas pregações. Quando ele chegou no Calvário, deixa eu chegar ali, ele chegou no Calvário, ele não diz que a obra estava consumada antes, porque ele não tinha consumado a obra no monte, onde ele fez o sermão do monte. Ele não tinha consumado a obra no monte da tentação, porque ele estava iniciando, sendo testado para iniciar uma luta, um labor, um trabalho de expiação para a raça humana. Ali ele não terminou, ele começou no monte da tentação. Ele está começando um ministério ali, sendo tentado por Satanás, depois de ser batizado, na verdade, que foi o início. Ele foi para o monte ser tentado, e desce do monte e vem com pregações, com ensinos brandos, que sempre a primeira e segunda etapa são ensinos brandos, que trazem cura divina, e chama o povo, e miríades de pessoas atrás de Jesus, e Jesus dando pão para todo mundo, e os famintos achavam bom, corria atrás de Jesus. Nós encontramos agora, rapaz, só atrás dele tem pão. Moço, o dia que eles fizeram isso atrás de Jesus, porque Jesus tinha enchido a barriga deles antes, e eles depois foram atrás de Jesus, viram que Jesus estava do outro lado, pegaram o barquinho, vamos atrás dele, deve ter pão lá também, vamos lá. E chegaram lá na reunião de Jesus, e esperaram que Jesus podia dizer: muito obrigado, nós temos aqui gente que está nos visitando do outro lado do mar, gente nos visitando. Ele diz: não, ele diz: vocês não vieram após mim porque vocês creram, mas porque vocês têm fome, comeram e se fartaram. Quer dizer, vocês vêm atrás de mim só pela coisa natural. Ele diz: vocês não devem viver pela coisa, pela comida que perece, mas pela que é de vida eterna. Ele estava principiando um trabalho, ele não estava terminando a obra. Mas quando você vê ele chegando mais perto do monte, o monte da transfiguração, já estava algo tremendo. Daqui a pouco ele vai para o monte das oliveiras. Irmãos, quando ele chega no monte Gólgota, lá no cume, quando ele chega naquele lugar, porque lá no jardim das oliveiras ele já suou sangue, porque ele percebia e previa o seu sofrimento da obra consumada. E para consumar uma obra não é fácil, isso sai sangue, verte sangue, sua sangue para consumar uma obra. E ele percebeu isto já no monte, lá no Getsêmani, quando ele orava, e as suas gotas de suor transformou em gotas de sangue, porque ele sentia agonia do trabalho que ele estava fazendo, da morte que estava chegando. E quando ele chega no Monte Calvário, ali era final do trabalho. Pode passar pelos átrios, pode passar pelas casas, pode passar pelos tribunais, não importa, pode tomar uma cruz e carregar, mas enquanto ele apanha, enquanto ele carrega a cruz, ele nunca diz está consumado, porque ele não podia dizer, ele tinha que dizer está consumado quando estivesse consumado. E ele então carregou aquela cruz e subiu o monte, e lá em cima do monte eles o pregaram na cruz. E quando ele estava no fim da vida, antes de consumar sua obra, ele ainda olhou e viu o ladrão ao seu lado. Antes de consumar a sua obra, ele ainda salvou o perdido.
Antes de consumar a sua obra, ele ainda ministrou às pessoas. Mas quando ele deu a última palavra para o ladrão que se arrependeu, diz: por que você, outro ladrão, fica aí falando mal dele? Nós estamos aqui porque nossos atos merecem, mas este homem nada fez. Quem foi que falou para aquele ladrão que Jesus não tinha feito nada? Quem foi que falou para ele que ele era inocente? Olha para você ver uma semente eleita, perdida no estrume do mundo. Uma semente eleita, perdida. Muitas vezes tem uma semente de Deus perdida no fumo, perdido na cachaça, perdido nas drogas, perdida na prostituição. Uma semente, e quando ouve a palavra de Deus, aquela semente se agrega à palavra e diz: eu creio nisso daí, tem tempo para mim, já estou na última hora. E foi exatamente ali, quando o ladrão viu que ele já estava perdido, que não tinha recurso para ele mais, ele só pediu uma coisa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus nunca disse: olha, primeiro você foi ladrão, então espera um pouquinho, você tem que passar pelo purgatório, filho, e depois de pagar os pecados, então tu vais ao céu, tu vais comigo. Não, Jesus nunca deu uma mensagem dessa para o ladrão. Nunca disse, porque o que precisava ir para um purgatório, se tivesse, era o ladrão. O ladrão precisava ir para o purgatório, porque ele estava na cruz, não foi batizado, não fez nada para Deus, e agora se arrepende em cima da cruz, na hora da morte, antes de Jesus dar o último brado. Oh, pecador, entra enquanto é tempo. Há um último brado, há uma última palavra, há uma última linha, há uma linha divisória entre a graça e o juízo. E quando você cruza essa linha, você já cai diretamente no juízo, na perdição. E o ladrão estava ali pertinho da linha. E o ladrão, um cruzou a linha e foi para o inferno, o outro não cruzou a linha, olhou para a linha de salvação, para a linha de perdão, para a linha de misericórdia, e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus tem uma palavra de consolo, de conforto para quem está morrendo e reconhece sua palavra na hora da morte. Reconhece sua palavra na hora da morte, porque não teve tempo para reconhecer. Não sei quanto tempo aquele ladrão deve ter ficado na cadeia, talvez não ficou sabendo nem do ministério de Jesus, e ele lhe coube o privilégio de morrer, lhe coube o privilégio de ser pregado numa cruz, lhe coube o privilégio de estar ao lado de Cristo na última hora. Talvez nunca ouviu uma mensagem, talvez o tempo do ministério de Jesus, que foi muito curto, de 3 anos e meio, aquele ladrão talvez esteve na cadeia, julgado e condenado, e ele deu tão certo que ele foi condenado no dia que o Messias foi também. Ele foi condenado no dia que a palavra encarnada foi também. Ele foi condenado no dia que a palavra encarnada foi rejeitada. Vamos condenar tudo junto? Esses 3 aí, vamos, esses 3. Que privilégio de um ladrão, de uma semente. Que privilégio. Oh, e o que o ladrão podia saber? Minha obra está consumada, Cristo. O que eu fiz na terra? Consumei meu trabalho. Só fui o que não presta, desde pequeno, talvez pervertido. Não dei atenção ao conselho do meu pai e da minha mãe. Caí nas drogas, caí no latrocínio, caí no homicídio, e daqui a pouco, olha, morrendo numa cruz. Que privilégio o rapaz teve. Que coisa tremenda, ele teve um privilégio que não é fácil, não é para qualquer um, é para uma semente eleita de última hora. Eu não quero nem ser um desse jeito, dou graças a Deus, porque eu já estou chegando há muito tempo, que eu já estou há 30 anos, graças a Deus, mas não sou melhor do que o ladrão, porque se eu não viver firme até o fim, porque o ladrão viveu à toa até o fim, e no fim foi salvo. O problema é a gente viver salvo até o fim, salvo na nossa expressão, porque quem é salvo eternamente. O problema é na nossa cabeça, nós sermos salvos, e no final nós partirmos para a perdição. Ao invés de reconhecer a palavra manifestada do dia, nós a taxamos de falsa, de erva daninha e outras coisas mais. Por quê?
Esse é o problema. Era muito melhor ser um ladrão do que ser um pastor da mensagem, que não vê a abertura dos 7 selos, que não vê a revelação dos 7 trovões. Era melhor ser aquele ladrão naquele dia que entrou na última hora, do que ser um pastor da mensagem que não vê o cordeiro saindo do trono, tomando o livro e convertendo em leão. Amém. Essas coisas me empolgam. Se você não entende o que eu estou pregando, me perdoe. Mas é hora de você entrar, porque você que for entrar agora, você tem que entrar como o último ladrão, aquele ladrão lá, já diz: ó, lembra-te de mim, eu creio nessa mensagem, eu sei que ela é verdade. Amém? Amém? Eu sei que ela é verdade, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então tem gente que tem um privilégio, outros não. Mas o privilégio que teve um ladrão, teve o outro. Um reconheceu, o outro não. Então aí está você, aquele que reconhece. O que não reconhece, aí está você também, que não reconhece. Não reconhece o quê? Eu creio que Jesus é Salvador. Jesus não está querendo que você creia hoje nele apenas como Salvador. Ele quer que você creia na manifestação dele na terra hoje. Se você a vida inteira tem a Bíblia debaixo do braço e não sabe nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vida inteira você tem a Bíblia debaixo do braço, lê a Bíblia, vai na igreja, reza a hora, faz o que você quer, dizima, oferta, e não sabe que tem profeta, que teve um profeta na terra. Irmão, que privilégio nós temos. Tanta gente que está vivendo aqui, pertinho, onde Deus teve um profeta aí, 14 horas de avião na América, Deus teve um profeta. Um profeta. E nós aqui pertinho, e nós aqui o ladrão da direita, aqui no Brasil, dizendo: oh Deus, muito obrigado, porque eu vejo essa revelação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu dou graças a Deus por ver isto. Agora eu posso ir falando sem ler, mas eu quero deixar base da mensagem do profeta, porque eu vou encerrar dentro desses minutos agora. Muito bem. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Deixa eu terminar o pensamento. Onde foi que ele terminou? Onde foi que ele diz: está tudo consumado? Obra consumada? Não foi quando ele nasceu, não foi quando ele foi batizado com 30 anos, não foi quando ele pregou o Sermão do Monte, quando ele foi transfigurado no monte, não foi quando ele suou sangue, foi da última hora, depois que salvou o ladrão. Tem gente que vem na última hora, mas Deus já tinha visto aquele ladrão salvo, por isso ele tinha que ser crucificado até ao lado de Jesus. Deus tinha que ver nós salvos nesta era, por isso nós tínhamos que estar crucificado agora ao lado da palavra desse tempo. Quando os 7 selos foram revelados, você tem que saber que novamente foi Cristo crucificado. Quando eles rejeitaram essa revelação, eles crucificaram a Cristo pela segunda vez. São Paulo fala dessa crucificação, expondo ao vitupério, exatamente nesse tempo final. Eles crucificaram a Cristo, rejeitando a revelação dos selos. Porventura, nós, o povo da mensagem, primeira e segunda etapa, não estamos sendo os mesmos algozes, crucificando a Cristo, porque não vemos a revelação dos selos, não vemos que os selos foram abertos, não vemos que o cordeiro transformou em leão, não vemos que ele terminou um ofício e tomou outro, não vemos sua obra consumada. Oh, se o tempo der. O qual é o penhor da nossa herança? Foi ali naquele monte que Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Obra consumada. Aquela hora que Jesus diz tudo, é tudo, consumou toda a obra. Irmãos, a nossa libertação, nossa salvação, tudo está consumado. Ali no Calvário, ele deixou uma estaca enfincada, dizendo: tudo está consumado, obra terminada. Mas depois que ele salvou o ladrão da direita: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Daqui a pouco ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
não tem mais nada que fazer, porque o outro ladrão aqui não quer nada, Senhor. Não tem ninguém aqui mais que quer. Aqui embaixo não tem mais ninguém que quer. O centurião não está conseguindo me ver ainda, Pai. Então eu vou consumar meu trabalho. Está consumado esta obra de salvação. O céu escureceu, as rochas se fenderam, pedras rolaram da montanha. Pedra sabia que Jesus tinha consumado a obra, o céu sabia que Jesus tinha consumado a obra, e escureceu naquela hora, quando ele morreu, às 3 horas da tarde, aquela escuridão. O que era? Eles tinham rejeitado a luz e ficaram na escuridão. E um centurião, depois disso, depois que ele disse, depois, irmãos, depois é triste. Depois que ele consumou a obra, foi que o centurião olhou e disse: este verdadeiramente era filho de Deus. Tarde demais, filho. Olha, estava tão perto dele, deixou passar o tempo. Você vê como cruza a linha da misericórdia e cai no juízo. O rapaz estava debaixo da cruz, o outro estava pregado na cruz. O pregado na cruz diz: lembra-te de mim. O outro era um centurião, está debaixo da cruz, olhando, vendo eles morrerem e pronto para acabar de matá-los, mas não pôde ver que Jesus era rei. Deixa eu prosseguir aqui agora o intervalo 36, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isso daqui que é um selo. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Você não está selado para um dia, para um mês, para um ano. Você está selado para a eternidade. Eu precisava de tempo para ler tanta coisa que tem boa aqui, ó. Mas eu creio que Deus nos dá mais oportunidade. Você pode ver aqui que o Espírito Santo mesmo é um selo. E um selo dá testemunho de quê? De uma obra consumada. O crente, quando ele recebe o Espírito Santo, tudo está consumado, Senhor. Agora, o que está consumado? Todo o trabalho que eu tive na alma, todo o trabalho. Eu não sabia, eu não tinha luz, Pai, mas agora a luz chegou, a revelação dos 7 trovões chegou, Pai. Tudo está consumado. A alma do eleito hoje, batizada com o Espírito Santo, está dizendo: tudo está consumado. Quando ele recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um selo de uma obra consumada. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo. Você não espera o Espírito Santo selar seu pastor, selar a mulher do pastor, selar filhos de pastor, selar diáconos. Não espera, não. Fique à disposição do Espírito Santo. Diz: Senhor, me sela. Eu não quero esperar. Eu não estou vendo o selo do Espírito Santo do meu pastor. Eu não estou vendo o selo do Espírito Santo dos meus diáconos. Eu não estou vendo o selo do Espírito Santo na mulher do pastor, e nos filhos e nas filhas. Eu não tenho visto o selo do Espírito Santo nas minhas irmãs, nos meus irmãos. Senhor, eu não tenho visto o selo do Espírito Santo na minha vida. Me sela, Senhor. Se alguém chega ali, Deus vai falar para você: você quer o selo? Sabe qual é o meu selo hoje? Creio que eu mandei o William Branham e que revelei através dele os 7 trovões, os 7 selos, e que a fé do rapto está ali nos 7 trovões, e que até o meu novo nome, que você não sabe, está ali também. O senhor tem isso também, senhor? Novo nome? Não é só Jesus Cristo, não, tem um novo nome. Foi uma promessa que eu fiz nas eras da igreja, em Apocalipse 2:17 e 3:12, que eu faria o eleito, o vencedor, conhecer também o meu novo nome. Está ali dentro. Aleluia. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo, e aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer. Não é de gemer na carne, não é de gemer no físico, não é de gemer de dor de coluna, não, continua. É de gemer na alma. Acabou minhas interrogações. Acabou minhas interrogações. Parou o meu gemido. Quando eu recebi a luz da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, a minha alma descansou. A minha carne está angustiada, a minha carne está sofrendo, mas a minha alma não.
Na minha carne eu tenho dor de coluna, na minha carne tem dor de cabeça, na minha carne tem problema na barriga, na minha carne dói as pernas, mas na minha alma não. Oh, como eu gosto disso. A minha alma está liberta, a minha alma está salva, a minha alma está redimida. A obra foi consumada para a minha alma. Foi para a sua alma? Amém, aleluia. Sorria, Jesus te ama. Amém, é isso que é Jesus te amar. Ele revelou os selos para você. Aleluia, glória a Deus. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos, meu irmão, daqui a pouco você me dá outro aí, porque eu não obedeço fácil não. Aleluia. Mais um pouquinho. O Espírito Santo. Aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer. Gente, o profeta não pregou isso errado não. Quando o crente recebe o Espírito Santo, não é no corpo, não é na alma. Ali termina o tempo de gemer, de especular. Vou aqui, vou ali, estou preocupado. Eu não tenho a revelação dos 7 selos. Eu não sei isso, não sei aquilo. Não, quando o Espírito Santo desce nessa era, não é como foi com os irmãos pentecostais há poucos anos atrás, não. Não, quando o Espírito Santo desce a mim, ele desce com 7 trovões, 7 selos revelado. Revelado. Quando o Espírito Santo desceu no tempo dos pentecostais aí, desceu apenas com dons de cura, língua estranha. Mas no meu tempo e no seu tempo não é isso não. Deus fez coisas maiores no nosso tempo. Amém. Deixa eu partir aqui para o parágrafo 103 do intervalo 103. Que gostosura. Tudo isso daqui. Agora eu tenho que ter tempo, né? Dentro de 10 minutos, será que eu consigo? Meu Deus. Ele agora sai do lugar de intercessão. Olha bem, o 102 no finalzinho ele diz assim: então saiu o cordeiro e seus dias de intercessão haviam cessado. Obra consumada. Os dias de intercessão havia cessado. O que é cessar? É parar, é obra consumada. Ele não podia parar se não tivesse consumado. Ele, quando diz está consumado, ele salvou primeiro o ladrão, que era a última coisa que ele tinha que fazer, era salvar o ladrão. A última coisa para o cordeiro sair do trono e revelar os selos era entrar o último eleito. Que coisa tremenda. Quando Jesus salvou o ladrão, ele pôde dizer está tudo consumado. Quando entrou o último eleito, então o cordeiro também podia dizer está consumado todo o tempo de intercessão. Estou me convertendo em leão, estou levantando, estou tomando o livro. Amém. Ei, glória. Dá vontade de pregar 2 horas agora. Então, espere. 103. O intervalo. Ele agora sai do lugar de intercessão para quê? Para fazer sua reclamação. Ele tem feito a obra de redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra de um redentor semelhante, mas ainda não havia reclamado o seu. Ele fez a obra de redentor, mas não tinha reclamado. Agora a revelação dos selos é para te reclamar. Gente, agora vem a cena para reclamar seus direitos. Ele vem a cena quando? Depois do rapto. Ele vem a cena agora, quando está revelado os trovões, revelado os selos. Aí ele vem a cena e diz, eu sou. Aí você olha e diz, mas não é o cordeiro, não. Eu era cordeiro, agora eu sou leão. Ele está esperando uma coisa e vem outra. Era como João estava esperando olhar e ver um leão, ele viu um cordeiro. Agora você espera ver um cordeiro, ele é leão. Note bem o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Porém o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como um leão. É assim diz o Senhor, é a mensagem do profeta e é a Bíblia Sagrada. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. E o que é santo, seja santificado ainda. A situação agora tem terminado. Obra consumada. Irmão, e então? Aí o irmão Brando diz assim, então o quê? E recorde, isto vem. Recorde, ele dá o tempo que vem. O tempo que o cordeiro sai do trono. Mas ele não podia falar tão claro naqueles dias, porque Deus diz, essa é a terceira etapa, não diga a ninguém. Mas olha como ele diz aqui entre linha, e dá para mim ver. Isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos.
Isto vem durante a 7ª era da igreja, quando o profeta esteve na terra. Veio o quê? O que o cordeiro torna-se leão. Toma o livro. 104. Eu teria que ler o 104 e 105. Agora note bem, isto é algo que vocês têm que captar. Ele havia estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos, como um cordeiro. Agora ele está tomando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Ou vem? Bem, sigamos. 105, o intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, não para o 8º. Não creia, porque não tem jeito de crer, gente, vocês vão se perder. Não creia que Deus ainda vai revelar mistério para um 8º, para um outro homem que não foi o 7º anjo, porque não tem Bíblia para isso. Não creia. É assim diz o Senhor, nos dias da voz do 7º anjo. Os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Todos. Todos são todos. Os mistérios de Deus estão aqui, nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o cordeiro e deixa de ser um mediador entre Deus e os homens, e se converte num leão, e quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Deus o tem retido e é um mistério, mas agora vem o cordeiro, ele toma o livro e converte em leão. Amém? Ali mesmo o irmão Brana diz que os selos ainda não tinham sido revelados, porque ele estava pregando a mensagem, o intervalo. Ele diz: os 7 selos não têm sido revelados, mas quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece e o ancião diz que era um leão. E aí começa a revelação dos selos. Quando foi que ele começou? No próximo culto. No próximo culto ele já começou. Irmão, que coisa tão tremenda, para tomar o livro, para revelar os mistérios de Deus, os quais têm sido pontos de suposição e conjecturas através de todas estas eras denominacionais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, a obra seria consumada, os mistérios seriam consumados. Deus consumou sua obra no Gênesis, na criação. Cristo consumou sua obra de salvação no Calvário. William Branham consumou a obra da revelação como 7º anjo, a partir do monte pôr do sol, quando Cristo veio vestido com uma cabeleira branca, que eram 7 anjos da eternidade. Ele veio sobre o monte pôr do sol. Aquilo estava indicando que ele não era cordeiro mais, porque ele veio com uma peruca branca, e peruca branca é de juiz. Não é cordeiro, é juiz, porque era a hora da revelação final. O último entrou, o último eleito. Guarde isso: o último eleito é o último mensageiro, o último eleito é o último anjo, o último eleito é o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Esse é o último. Quando o último for redimido, era esse anjo. Quando ele fosse redimido, então se daria a conhecer os mistérios. Amém? A obra consumada na criação, a obra consumada da salvação e a obra consumada dos mistérios. E agora, a obra consumada da intercessão. Ele consumou a obra da intercessão. Por isso, a mensagem dele está dentro de nós. Quem não tem essa mensagem não tem intercessão. Porque quando ele muda de algo para outro, você tem que estar naquilo que ele mudou, para você poder ter a recompensa, a bênção. Todos nós temos esta bênção pela conversão do cordeiro a leão, porque ele consumou sua obra consumada dos mistérios e obra consumada da intercessão. Eu não tenho um pingo de dificuldade, eu creio nisto. Eu creio porque eu creio que os selos foram revelados. Você crê? Então acabou, eu não tenho que especular mais nada. Eu creio na revelação dos selos. E para revelar os selos, o cordeiro não podia ser cordeiro mais. Ele tinha que sair do trono, deixar de ser cordeiro, deixar de ser mediador e ser leão. E ele o foi. Obrigado, Pai, por este momento em sua presença e por esta obra consumada de cada um, Senhor. Cada ministério consuma sua obra.
Tem aqueles que consumam a sua obra na primeira e segunda etapa e o ministério já está consumado, não tem terceira. E tem outros que vão à terceira, porque este é praticamente o ladrão da última hora, aquele que aceita, vê, tem revelação na última hora, passa por todos os demais, mas agora ele enxerga essa verdade e crê nessa verdade e entra no reino, entra na palavra, entra na mensagem da hora, como nós temos crido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tuas bênçãos, por tua intercessão a nosso favor, por todo esse tempo. Obrigado, Senhor, pela consumação da intercessão e por sua obra agora de mudança de dispensação. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chuvas, tua bênção, Salvador, imploramos, esperamos.